Olá, queridos, mais uma vez aqui reunidos para falarmos da palavra do Senhor e também fazer um convite precioso para você. Nós estamos nesse final de ano falando sobre a vida de Obed-Edom. Temos aprendido com ele o porquê da sua vida e da sua casa terem sido abençoadas, e nós temos percebido que a Arca da Aliança, a Bíblia fala que ele foi abençoado por causa da Arca da Aliança, que significa ou simboliza a presença de Deus na vida de alguém, e por causa dessa presença é que ele foi abençoado. E nós temos estudado a profundo quais são os objetos ou elementos que havia dentro da Arca da Aliança. Esse é o conteúdo da Arca que nós temos desvendado, e a gente já aprendeu sobre as tábuas da lei, falamos sobre a importância da palavra de Deus, e estamos agora, nesse momento, falando sobre a vara de Arão, ou o bordão de Arão, que significa a autoridade de Deus. Nós vimos ali que Deus ele constituiu Arão como o líder do povo de Israel, o sacerdote, juntamente com Moisés, era como se fosse o porta-voz de Moisés, mas também ali um líder que estava à frente dos outros líderes. Eram 12 líderes de cada tribo, e Arão, como o líder da tribo de Levi, ele foi escolhido dentre aquelas outras tribos, dentre todas as tribos, como o líder principal, que estaria levando e ministrando acerca das leis da palavra de Deus. E nós temos falado então sobre autoridade. O que é autoridade? Ou o que é submissão? Não tem como falar sobre autoridade sem falar sobre submissão. E nós aprendemos que a submissão é uma palavra que se subdivide em outras duas palavras ou prefixos, nos quais um é sub, significa abaixo de, missão, é missão ou um propósito. Ou seja, submissão significa estar abaixo de uma missão, ou abaixo de um propósito. Não tem como a gente servir a Deus e conhecer o nosso propósito em Deus se a gente não se submeter à autoridade divina. Nós vemos em Gênesis capítulo 2 que a palavra de Deus começa a chamar Deus de Senhor Deus. E isso aconteceu porque Deus, a partir do capítulo 2, no versículo 4, ele se torna agora o Criador de todas as coisas, Criador de toda essa criação, incluindo o ser humano. E alguém que reconhece isso, por isso chama a Deus de Senhor Deus. Não é mais apenas Deus, mas é alguém que tem autoridade, é alguém que é dono, alguém que comanda, alguém que é líder. Então eu quero convidar você nesses dias a refletir sobre isso e a estar debaixo dessa submissão para que você tenha proteção sobre sua vida. Nós vemos muitas pessoas querendo entrar em batalhas espirituais sem compreender isso. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Essa frase que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, ela é muito dita, porém apenas a segunda a parte dessa frase é que é sido dada ênfase, ou seja, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ela não começa aí, ela começa em se sujeitar a Deus. E nós vemos na Bíblia a história de 7 rapazes que tentaram resistir ao diabo, tentaram expelir até um demônio de uma pessoa. Eram 7 filhos de Seva, diz a Bíblia, e eles acabaram apanhando daquele demônio. 7 contra um demônio, e mesmo assim os 7 apanharam, ficaram nus perante aquela tentativa de expulsão demoníaca. E nós vemos, portanto, que há alguns princípios importantes para que a gente possa entrar numa batalha espiritual. E esse princípio de se submeter a uma autoridade é um princípio fundamental. Nós vemos o nosso próprio Senhor Jesus se submetendo às autoridades nessa terra. Deus, a Bíblia diz que é Ele quem institui as autoridades, todas as autoridades, diz a Bíblia, que nenhuma autoridade não procede de Deus. Todas elas foram instituídas por Deus. Por mais que você pense, mas foi alguém que escolheu, foi alguém que selecionou, ou foi um voto que aconteceu, no final das contas é Deus quem cooperou para que aquilo ali acontecesse. E nós vemos, portanto, Jesus se submetendo a João Batista e também, no final da sua vida aqui na terra, Pôncio Pilatos, o governador, que mesmo sendo alguém que não se posicionou da maneira correta, mas injustamente acabou condenando Jesus, ele se submete àquela condenação e Jesus é crucificado. Mas pelo fato dele ter se submetido a todas as autoridades aqui na terra, a Bíblia fala que ele conquistou toda a autoridade. A Bíblia diz que ele conquistou toda a autoridade nos céus e na terra também, porque ele cumpriu toda a justiça de Deus. Isso é algo fundamental. A gente vê Satanás quebrando esse princípio logo no início, quando ele ainda era Lúcifer, um anjo de luz, símbolo da perfeição.
da criação de Deus e acabou querendo ser igual a Deus, não se submetendo a Deus e acaba perdendo ou se rebelando justamente com um terço de outros anjos, acabou se rebelando e acabou perdendo sua posição, acabou perdendo aquele espaço que ele tinha. Então, querido, não se rebele, mas seu coração, meu coração, todos os nossos corações devem estar sujeitos a Deus, submissos a Deus, compreendendo que todas as autoridades foram instituídas por Ele. Isso não significa que você vá concordar com as autoridades, mas a gente precisa obedecer e se sujeitar a elas. Mas a palavra de Deus abre uma exceção quanto à obediência às autoridades. E a exceção se dá quando essa autoridade manda você fazer algo que vai de encontro àquilo que Deus ordenou à sua vida. Nós vemos lá no livro de Atos a palavra do Senhor dizendo que João e Pedro, eles não se submeteram ou não acataram uma ordenança de pararem de pregar o evangelho do Senhor Jesus. E eles retrucaram aquelas autoridades governamentais e religiosas, dizendo, vejam vocês se é justo isso, se a gente obedecer antes aos homens do que a Deus. Deus nos ordenou pregar e vocês estão nos ordenando o contrário. E eles não pararam de pregar, porém acabaram sendo condenados, acabaram sendo punidos, acabaram sendo aprisionados, mas eles vivenciaram um dos grandes avivamentos logo no início da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Nós vemos que eles passavam, havia cura, havia pessoas, havia milhares de pessoas se convertendo ao senhorio de Cristo Jesus. Nós vimos pessoas ressuscitando, pessoas sendo curadas de maneira miraculosa. Por quê? Porque havia autoridade. Autoridade conquistada aqui na terra. Não pense você que é uma autoridade natural. Não, isso é uma representação da própria autoridade de Deus. E com isso a gente adquire a autoridade espiritual. Que você se submeta às autoridades que Deus tem colocado sobre sua vida. Autoridades de pessoas. A questão não é a pessoa ela tem falhas, a pessoa ela vai errar, ela vai errar e muitas vezes ela não será justa com você, mas muitas vezes nos importa sim permanecer firmes, porque Deus lá na frente, Ele vai honrar toda a submissão que você deveu, toda a submissão que você entregou àquela autoridade que na realidade é a representante de Deus. Portanto, esteja conosco aprendendo mais sobre esse tema, sobre esse assunto. Nós temos ministrado sobre isso. Estaremos nesses dias falando sobre isso. Sabe por quê? Porque sem esse entendimento, a presença de Deus, ela não virá da maneira como Deus fez na vida e na casa de Obed-Edom, como nós temos falado. Então, esteja conosco. Eu quero convidar você a estar conosco em nossos cultos de domingo, às 10, 18 horas, na Sara Barra, Sara Freguesia, ou também nos cultos de terça-feira, quando nós estamos aí falando sobre as colheitas. Estamos em período de jejum, né, e eu quero convidar você a estar nesse jejum conosco e também quero convidar você a participar dessa série de palavras, pois nós cremos que com esse entendimento nós também veremos esse sobrenatural acontecendo, esse avivamento acontecendo, milagres, curas, coisas sobrenaturais acontecendo, especialmente em nossos cultos de terça-feira. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Eu quero desafiar você também a compartilhar esse vídeo, se você se lembrou de alguém. Se você gostou, dê um seu like, ou então comente. E também se inscreva nesse canal para que mais alertas você receba sobre cada vídeo que a gente postar aqui, tá bom? Deus abençoe você, sua família e sua casa, e esteja sujeito às autoridades que Deus colocou sobre sua vida, e Deus te recompensará por isso.